Bom dia, na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional do dia. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por tua fidelidade, por tua bondade, por tua graça e por teu favor que se derrama sobre nós, dia após dia. Renovam-se, ó Senhor, as suas misericórdias todas as manhãs. E nós tomamos posse, ó Deus Todo-Poderoso, da porção que nos é destinada. Ó Senhor, convidamos o Senhor a tomar o lugar de primazia neste devocional. Fala conosco, ministra em nós, dê-nos conhecimento necessário de tudo quanto o Senhor está a nos falar. Dê-nos sabedoria, discernimento, entendimento e inteligência, com profundidade, comprimento, altura, largura, sob medida. Ministra em nós, nos capacita para que venhamos compreender tudo quanto Tu estás a falar conosco e venhamos guardar nas tábuas dos nossos corações. Ah, Senhor, estar na Tua presença vale mais que ouro, ó Deus. Tu és sublime, Tu és admirável, Tu és glorioso, majestoso és o Senhor. E como é magnífico, como é maravilhoso ouvir a Tua voz. Ministra em nós, doce Espírito de Deus. Nós queremos Te ouvir. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém. A força que te sustenta. Ah, Jesus. Este versículo. Isaías capítulo 41, versículo 10. Porque eu, o Senhor teu Deus, te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Este versículo faz parte da minha vida de uma forma extraordinária. Devocional do dia 8 de dezembro. Palavra-chave: sustento. O nosso Pai sustenta-nos. A frase do dia: o medo perde a força quando entendemos que a presença de Deus é constante. Você compreende? Você já compreende que não precisa ter medo? Porque a presença de Deus, ela é constante na minha e na sua vida? De vez em quando o medo tenta bater na minha porta. Mas eu clamo ao meu Senhor porque me lembro que Ele é como o guarda de Israel. E Ele não dorme, nem pisca. E ainda ordena os anjos para que nos guardem. Ele nos acolhe no esconderijo do Altíssimo, nos esconde debaixo das asas dele, de suas penas. Ele mesmo está conosco no dia da angústia. Ele ordena aos anjos para que nos sustente e não venhamos tropeçar com nossos pés em pedras. Não precisamos ter medo. E nem devemos. Isaías capítulo 41, versículo 10 é o nosso versículo base de hoje. E eu verdadeiramente espero, anseio e desejo que o Espírito Santo de Deus ministre em tua vida hoje, nesta semana,
te traga respostas, te fortaleça, te oriente, te direcione, te capacite. Venha transformar-te para a glória de Deus. Contexto da passagem. O profeta Isaías escreveu estas palavras para o povo de Israel em um momento de grande ansiedade e incerteza. Eles estavam enfrentando a ameaça do exílio na Babilônia, ou já estavam nele, sentindo-se fracos, sozinhos e abandonados por Deus. Neste cenário de crise, Deus envia uma mensagem poderosa de esperança e encorajamento, garantindo que Ele é soberano e está no controle da história, prometendo livramento e cuidado. Isaías capítulo 41, versículo 10 e 11. Introdução. Em nossa jornada diária, frequentemente nos deparamos com situações que parecem maiores do que nossas forças. Desafios no trabalho, problemas familiares, incertezas financeiras ou questões de saúde. Esses momentos podem gerar medo e nos fazer sentir incapaz de prosseguir. A sensação de que estamos sozinhos diante da adversidade é um fardo pesado. No entanto, a palavra de Deus nos oferece uma verdade transformadora. Não precisamos temer, pois temos uma força que nos sustenta. Não temas, porque eu sou contigo. Texto. A primeira parte da promessa é a presença inabalável de Deus. Ele não está distante, apenas observando de longe. Ele está conosco. Aplicação na minha e na sua vida. Em meio ao caos, a maior fonte de segurança é saber que não caminhamos sozinhos. Ontem, no culto da igreja ao qual eu participo, a pastora, quando eu estava ministrando a palavra, ela trouxe à memória, a nossa memória, que em determinado momento Jesus entrou no barco com os discípulos e disse: passemos para o outro lado. E então Jesus estava cansado, deitou e dormiu. E veio ventos, e veio ondas, e balançou, e chuva forte, e assim. E eles estavam desesperados, já tinham feito de tudo que podiam fazer, eles já tinham feito. E agora, o que a gente faz? Os discípulos correram para Jesus e falaram: Senhor, não dá-te a ver que vamos naufragar, vamos morrer, Jesus. E agora? Jesus estava dormindo, acordou, levantou, estendeu as mãos e ordenou que o vento se cessasse, as ondas aquietassem. E depois os discípulos ficaram: e agora? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? E ficaram assim. Mas no meio da ministração da palavra, o Espírito Santo me trouxe à memória: você ouviu bem, Elialda? Eu falei: sim, eu ouvi. Ele prestou bem atenção? Eu falei: prestei. Ele: você viu que os discípulos já tinham tentado de tudo, mas quando perceberam que não podiam e não sabiam mais o que fazer, correram para Jesus? E é assim que eu e você fazemos, não é? De primeiro momento, nós fazemos o quê? Ah, Jesus, eu vou dar conta, Jesus. Não, Jesus, eu consigo, Jesus.
Eu consigo. Aí a gente monta um cabo de guerra entre nós e Jesus sem necessidade. Aí a gente fica, não, Jesus, deixa que eu vou dar conta, eu consigo. E Jesus está lá. Filha, quando você estiver pronta, me entrega, eu vou cuidar para você. Eu vou fazer melhor do que você imagina. Mas Ele não toma das nossas mãos. Você já reparou? Ele não nos obriga. Ele não toma das nossas mãos. Ele apenas espera que nós confiemos nele. Assim como está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Assim o Senhor faz comigo e contigo. Ele nos sustenta pela destra fiel e poderosa dele. Ele está conosco, nós não estamos sozinhos, mas existem lições que precisamos aprender, existem coisas que precisamos verdadeiramente entregar para Deus e confiar que Ele está cuidando de tudo, porque Ele nunca, repita comigo, nunca, sim, fale novamente, o meu Deus nunca perdeu uma batalha e Ele nunca perdeu o controle, jamais. Então Ele nunca perdeu o controle. Quando Ele levantou e ordenou que o mar e o vento se cessasse, a chuva parasse, ali Ele entendeu. Enquanto os discípulos entendeu que os discípulos estavam prontos para verdadeiramente entregar a Ele algo que não tinham mais como fazer, não tinha mais solução. Para eles não tinham mais o que fazer. O que é que existe na minha e na sua vida que Deus está dizendo, entrega para mim, eu vou fazer melhor do que você imagina? A mensagem não é nem essa, mas o Espírito Santo está aqui me cutucando para falar sobre isso. Existe algo na minha e na sua vida que você precisa entregar para Deus? Então, deixa na mão dele. Não tenta tomar não. Quando você entregar algo para Deus, verdadeiramente deixa lá, porque o que foi que ele fez? Ele estava dormindo, ele estava descansando. Porque o vento pode balançar, as ondas podem balançar, mas quando Jesus está no nosso barco, ele não naufraga. Ele nunca perdeu o controle e jamais vai perder. Ele nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. Ele é imutável, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando o medo tentar dominar o seu coração, lembre-se, Deus está ao seu lado. A presença dele dissipa a escuridão da ansiedade. E o Espírito Santo de Deus traz a paz que excede todo o nosso entendimento. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. O texto, a origem, para não se assombrar, não ficar apavorado, está ligada à identidade de quem está conosco. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo,
Absolutamente tudo. A aplicação para a minha e para a sua vida. Não se desespere. O Deus que criou os céus e a terra, fez os firmamentos, sustenta o sol, as estrelas, a lua e a nossa terra e os outros planetas, é o mesmo que cuida de mim e de você. Ele é maior do que qualquer adversidade ou situação que eu e você estejamos enfrentando. Ontem na ministração, a pastora leu Mateus, capítulo 18. É 28, versículo 18. E que diz assim, a parte B do versículo é a parte em que está em vermelho. A parte A é a parte em que está em preto. Esta parte aqui do versículo. A parte B é a que eu vou ler. E me foi dado, todo o poder no céu e na terra. Em outra versão diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se toda a autoridade e poder foi dada ao Senhor Jesus no céu e na terra, sobrou alguma coisa para mais alguém? Não. Então, com isso, Satanás não tem poder algum a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Então, para que temer? Tem um louvor que diz: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Então Ele, o nosso Deus Todo-Poderoso, é o Criador de tudo e detém todo o poder e autoridade, no céu, na terra, no mar e debaixo da terra. A aplicação na minha e na sua vida. Não se desespere. O Deus que criou os céus e a terra é o mesmo que cuida de mim e de você. Ele é maior do que qualquer adversidade ou situação que eu e você estejamos enfrentando. Confiar em quem Ele é nos dá estabilidade emocional em tempos de crises. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Este texto aqui, Deus não apenas promete estar presente, mas também agir ativamente em nosso favor. Ele é a força que nos levanta, a ajuda que precisamos e o suporte que nos impede de cair. Aplicação para a minha e para a sua vida. Quando suas forças físicas ou emocionais se esgotarem, dependa da força de Deus. Ele capacita os fracos e dá vigor
aos que estão cansados. Você não precisa carregar o peso do mundo sozinho. Ele oferece auxílio real e pessoal. Ele nos convida. Dê-me o teu fardo, troca comigo. O meu jugo é leve. É o que o Senhor fala para mim. É o que o Senhor fala para mim e para você hoje. Com a destra da minha justiça. O texto, a destra, mão direita de Deus, é um símbolo de seu poder e autoridade vitoriosa. É a mão da sua justiça que nos segura. Eu não sei se já contei aqui para vocês. Eu vou contar rapidinho. Eu tive um episódio muito sério de depressão pós-parto quando tive meu filho. E minha avó, ela falava muito este versículo para mim. Muito. E ela falava: filha, ora, fala assim, fala assim. E eu estava num estado tão longe. Para vocês terem noção, eu ouvia a voz dela, mas era bem longe. Era como se alguém estivesse gritando de longe e eu ouvisse assim, bem longe. Foi um quadro muito severo de depressão pós-parto. Naquele dia, eu ouvi bem longe a voz da minha avó. E eu estava com o meu filho no colo. Ele tinha parado de chorar depois de já ter chorado muito. E eu me lembro de ter fechado os olhos e ter dito assim: eu sei que não mereço, mas eu preciso da sua ajuda, Deus. E ali eu fui teletransportada para um poço. Eu me vi dentro de um poço de pedra. Estava seco. E eu estava sem força. E eu olhava o chão de terra e olhava para cima, via a claridade. E ouvia minha avó falando: fala, filha, fala assim, fala assim. E eu falava: eu não consigo, vó. E ela dizia: você consegue sim. E eu falava: eu não consigo. E ali uma voz falou comigo: eu ouvi claramente, olha para mim. Eu olhei para cima. Quando eu olhei para cima, eu vi uma mão tão grande. Mas ela era tão grande, tão grande, tão grande. E nitidamente, claramente, era uma mão direita. Eu vi também a manga da veste, que chegava até o pulso, cobria o pulso. E era tão branca, tão branca, tão branca, tão branca. Alva, 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 que chega a reluzia. Sabe essas pessoas que colocam anil numa roupa branca e ela fica tão branca que às vezes dá a sensação de ser azul? Pois é. E ela era tão linda a mão. E ela se estendeu para mim e falou para mim: vem, eu te ajudo. E eu falei, olhei para cima e falei: eu não consigo. E aquela voz falou para mim assim: consegue sim, tenta. E eu falei: eu não consigo, eu já tentei, eu não consigo.
E aquela voz falou para mim de novo: tenta só mais uma vez. Dá um pulinho. Eu te seguro pela minha destra fiel. Ali eu deixei de ouvir a voz da minha avó e eu só ouvi a voz de Deus. E eu me lembro que me esgranhei com a minha mão esquerda, com a minha mão direita, eu dei um pulinho e eu saí. Acordei. Eu acordei. Quando eu acordei, eu dei de mamar para o meu filho. Eu coloquei ele para dormir. Eu peguei as roupas dele, eu fui lavar. Eu estava de resguardo. Eu acordei totalmente diferente. Vocês já viram o testemunho da sogra de Pedro? Quando ela estava doente e enferma, Jesus chega na casa de Pedro e os discípulos falam para ele: Jesus, a mãe da esposa de Pedro, a sogra de Pedro, está enferma. E Jesus vai ao quarto onde que ela está, no leito, toca nela e diz para que ela se levante. E ela se levantou. Ali ela se levantou, curada, sarada, e falou: gente, o que vocês estão fazendo? Vamos fazer comida. E ela já começou a fazer as coisas. Vambora, vambora, tem muita coisa para fazer. Ali toda a febre que ela sentia foi embora. Toda a moleza no corpo que ela tinha foi embora. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Toda a depressão bateu em retirada no mesmo momento, instantaneamente. Eu pude ter clareza mental e emocional. E Deus foi me tratando, me curando. Hoje eu me lembro, mas para glorificar ao nome dele. Me emociono porque foi tão extraordinário. Não é de dor que eu me emociono. Eu me emociono pela experiência maravilhosa que eu vivi com este Deus. Por isso que este versículo, ele muito fala ao meu coração e faz parte da minha vida. Creio que todos nós temos um ou dois ou alguns versículos que fazem parte da nossa vida. Eu tenho esse e tenho alguns outros, como João capítulo 2, versículo 14. Mas o capítulo 2 eu vou contar para vocês de uma outra vez. A minha mãe, ela foi tocada pelo Espírito Santo para que me lembrasse de contar este outro testemunho maravilhoso que eu vivenciei com este Deus magnífico. Então, o sustento de Deus é seguro e vitorioso. A mão direita de Deus, a destra, é símbolo de seu poder e autoridade vitoriosa. É a mão da sua justiça que nos segura. A mão que me sustenta e te sustenta é a mão que já venceu. Você pode ter a certeza absoluta de que a proteção dele é completa e que no final a vitória virá através da sua fidelidade e justiça. Conclusão: a promessa em Isaías capítulo 41, versículo 10 é um convite para trocarmos o medo pela confiança. Em vez de nos aterrorizarmos com os desafios da vida, podemos nos firmar na certeza da presença, do poder e do sustento constante de Deus. Ele é a nossa força e a nossa segurança, hoje e sempre.
Vamos orar em nome de Jesus. Repita comigo essas palavras, ponha a mão em seu coração e ore junto comigo. Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra de esperança e encorajamento. Perdoa-nos pelas vezes que o medo e a ansiedade tomaram conta dos nossos corações, fazendo-nos esquecer que Tu és o nosso Deus. Ajuda-nos a confiar na Tua promessa, que Tu nos fortaleces, nos ajuda e nos sustenta com a Tua destra poderosa. Entregamos a Ti todas as nossas preocupações e pedimos que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz que excede todo o nosso entendimento. Que a graça e a alegria e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo durante todo o dia e toda a semana, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Até mais tarde. Mais tarde nós leremos 2 capítulos de Provérbios, pois nós não lemos o capítulo 7 ontem, pois fiz o devocional tarde, então deixei para hoje para estarmos lendo 2 capítulos, 7 e o 8. Amém? Bom dia, na paz do Senhor Jesus.